E a gente vai, bom, de São Paulo, a gente vai para Londres conversar com o Felipe Killing, porque o mundo inteiro repercute a notícia, né, a denúncia de que funcionários da ONU estariam envolvidos aí nos atos de 7 de outubro no território israelense. Que escândalo, hein, Felipe Killing? Tá repercutindo bastante. Por aí no Reino Unido não é diferente. Tudo bom? Bom dia para você, uma boa tarde. Tudo bom, Sônia? Boa tarde para você, bom dia para o Cláudio, para a Ana e a todos que nos acompanham aí no Brasil. Uma denúncia seríssima de que 12 funcionários da Agência para Ajuda de Refugiados Palestinos na faixa de Gaza teriam participado do ataque terrorista de 7 de outubro. A ONU afirma que suspendeu esses funcionários, 9 foram demitidos, haverá processo criminal e essa acusação seríssima gerou um movimento de diversos países de suspenderem o envio de recursos a esse braço da ONU na faixa de Gaza. E são os principais doadores: Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido. Se você pegar os 10 maiores doadores para essa agência da ONU, 8 são do Ocidente ou aliados do Ocidente, né? Você tem a Arábia Saudita em 8º lugar e a Turquia em 10º. Então é um baque muito grande. O que a ONU pede? Que esses países revejam a posição. Afirmam que tem 13 mil funcionários trabalhando na faixa de Gaza. São funcionários que fazem um trabalho que ajuda cerca de 2 milhões de palestinos que precisam de ajuda humanitária e que foi uma pequena maioria que está sendo acusada de participar desse massacre. Há também o pedido para que países árabes e de maioria muçulmana também apareçam e comecem a fazer doações, porque esses países que se colocam do lado dos palestinos não fazem doações significativas a esse braço da ONU que atua na região. Então é uma acusação seríssima. Os países congelaram esses recursos. Pode ser que depois de uma investigação eles liberem a grana, mas por enquanto é um baque enorme a essa agência da ONU na faixa de Gaza. Pois é, um assunto que vai repercutir muito ainda ao longo do dia e ao longo da semana. Mas a gente queria falar com você também, Killing, sobre uma outra questão que também está sendo discutida aqui no Brasil, que é o uso de vapes, né? Aquele cigarro eletrônico que aqui no Brasil está sendo discutida a regulamentação. Na verdade, se deve ser regulamentado ou não, se esse assunto deve ser discutido. Mas aí no Reino Unido já houve uma decisão, uma proibição, né? Exatamente. Por aqui é uma febre, principalmente entre crianças e adolescentes. E diante do aumento preocupante do número de crianças e adolescentes utilizando esses cigarros eletrônicos, o governo do Reino Unido anunciou que vai proibir a venda de cigarros eletrônicos descartáveis. Se você pegar a identidade visual, o marketing desses produtos, são estratégias focadas para os adolescentes e crianças. Você tem sabor de morango, de laranja, tudo colorido, sabor cookie. Em alguns locais você encontra esses vapes, né, os cigarros eletrônicos vendidos ao lado de balas, chocolates, salgadinhos, né, esses produtos que as crianças costumam comprar. Você não pode vender para menores de 18 anos esses cigarros eletrônicos, mas é claro que a molecada tem acesso por diversas outras formas. Então o governo falou que cigarros eletrônicos descartáveis serão proibidos até o fim do ano. O governo britânico tem uma política um pouco controversa. Usa o cigarro eletrônico para que adultos diminuam o consumo de tabaco ou até parem de usar o cigarro tradicional. Afirma que a estratégia do governo é o seguinte: o cigarro eletrônico faz o adulto diminuir o consumo do tabaco, mas não quer que crianças comecem a entrar nessa onda. Você tem nicotina, vicia, e 9% de crianças e adolescentes com idade entre 11 e 15 anos utilizam vape com certa regularidade por aqui. Eu olho nas ruas e eu percebo a quantidade de crianças e adolescentes utilizando o vape, é algo bastante preocupante, lembrando que é um produto relativamente novo. Os próprios cientistas não sabem ao certo os impactos que tem na saúde, mas algo é certo, faz mal e por isso as pessoas têm que ficar longe. É verdade. O Felipe, por falar em impactos na saúde, olha só, a Espanha registrou temperaturas de 30 graus em janeiro. A Escócia está com 20 graus, é isso? Exato, viu, Sônia? Foi o dia de inverno mais quente registrado
no Reino Unido, quase 20 graus nas terras altas na Escócia. De fato, a Espanha também registrou temperaturas altíssimas, a gente está em meio ao inverno. E lembrando que há poucas semanas a Escócia estava congelando, com temperaturas na marca dos -15, muita nevasca. Então a gente está vendo aí temperaturas extremas e é claro que é algo muito preocupante. Mesmo quem passa frio boa parte do ano reclama dessas anomalias, porque não é um bom sinal. A Escócia, no meio do inverno, registrar quase 20 graus não é normal e não é um bom sinal. Bom, mas aí em Londres não foge a regra, né? A gente começou a sua entrada com você colocando uma touquinha. O frio por aí tá mantido, o inverno tá normal, né? Por aqui tá mais frio, viu? Tá coisa de 8, 9 graus. Também coloquei a touca porque começou a bater um vento e aí atrapalha o áudio. Não pode. A gente tem que proteger o nosso instrumento de trabalho, Felipe Killing. Exato, a voz, exato. Cuidado com a sinusite. Aí, muito bem. É assim que se faz. Killing, eu queria voltar um pouco à questão desse escândalo, né, da revelação de que funcionários da ONU ajudaram os terroristas do Hamas a atacar e matar covardemente alvos civis de Israel, incluindo crianças e idosos. Eu queria saber o seguinte, muita gente não se surpreende, né, porque se trata de um bundão, mas qual a crítica que tem sido feitas críticas muito, muito fortes ao secretário-geral da ONU, né, mostrando que o português António Guterres não parece ter controle sobre a sua tropa, digamos assim, né? Mas pelo menos ele agiu rápido, né? Ele reagiu com aparente surpresa, indignação, demitiu 9 dos envolvidos nesse terrorismo, né? Nessa prática terrorista. Eu queria saber o seguinte: a imprensa, os políticos na Europa, como tem tratado António Guterres frente a esse assunto? Olha, existem muitos questionamentos, né, sobre o papel da ONU, não só na crise no Oriente Médio, como em outras crises também. Há um entendimento de que a ONU precisa de uma reformulação. É um órgão importante que faz muita coisa, principalmente aos refugiados, às pessoas que mais precisam, mas de fato há diversos questionamentos. A ONU se mostra incapaz muitas vezes de mediar conflitos e também muitas vezes aparece tomar lado em certas questões e há muitas críticas. Muita gente de fato não se surpreendeu. Israel já vinha acusando a ONU de negligência, também afirma que não dá para ter certeza que a grana enviada à ONU vai só para a ajuda dos palestinos, que pode ir aos integrantes do Hamas. Então, há um entendimento de que algo precisa ser feito. Como precisa ser feito é uma questão um pouco mais delicada, mas o entendimento de muitos políticos é que precisa de uma reformulação na ONU que não tem agido e não tem conseguido resolver questões que em outros anos conseguiam. E toda essa especulação e investigações que vão surgindo colocam um peso muito maior, né, no papel da ONU. E a gente só torce, né, Cláudio, Sônia e Killing, para que, se houver uma reformulação, não haja um prejuízo a quem depende da parte humanitária, como Exatamente. Bem o Killing destacou aí, já que é uma atuação muito grande, muito ampla em todo o mundo, e há um contingente importante de pessoas que depende dessa ação, né? Pois é, exato, mas... Exato. A suspeita é que, como o Killing disse, que uma parte ponderável desses recursos que são enviados para financiar a ação supostamente humanitária acaba no bolso dos terroristas do Hamas, acaba financiando o terrorismo do Hamas e a manutenção dos seus dirigentes escondidos ali no luxo do Catar, né? Enfim, tem várias suspeitas em relação a isso, mas o que se espera é que, afinal de contas, tudo venha a ser esclarecido, não é? Haverá, Killing, alguma investigação ampla, independente sobre esse assunto, ou a ONU vai se encarregar de fazer tudo? A expectativa é que tenha outros atores participando das investigações. É algo bastante complexo, porque o Hamas ele tem muito controle sobre a faixa de Gaza. Inclusive, Israel acusa professores que trabalham para a ONU de doutrinar crianças. Há vídeos mostrando também que os integrantes do Hamas utilizam canos, né, de esgoto para fazer mísseis. Não chega a ser uma grande surpresa, mas diante de algo um pouco mais elaborado, um dossiê e com provas, isso, claro, fez com que outros países tomassem medidas. Mas é algo bastante complexo, porque, de um lado, você tem muitos palestinos que
dependem de ajuda humanitária e não tem nada a ver com esse escândalo, mas do outro uma acusação seríssima de que a ONU, né, conhecida pela neutralidade, tem funcionários que participaram do massacre de 7 de outubro. Então a expectativa é que tenha uma ampla investigação, por isso muitos países congelaram, né, esse envio de fundos, pode ser que no futuro eles liberem, mas há muitas pessoas que dependem dessa ajuda. E a ONU pede para que esses países revejam essa posição e também convoca outros países muçulmanos e árabes a fazerem doações.